Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio e o primeiro de muitos que a gente vai gravar agora durante a South Summit. Exatamente, está ocorrendo aqui em Porto Alegre esse evento internacional e é claro que a gente aproveitou que está vindo muita gente para cá para chamar convidados mais do que especiais para bater um papo conosco aqui no nosso estúdio, que é do ladinho da South Summit. A gente até brinca que a South Summit é o nosso pátio. E hoje está aqui conosco para falar sobre cibersegurança o Fabiano, da Austin Move. Muito prazer, Fabiano, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui com vocês. E, Fabiano, vamos começar então a nossa conversa. Perdão pela redundância, né? Mas quando a gente tem temas assim bem específicos, a gente começa pelo mais óbvio, né? Tentando entender o que é esse termo, esse tema, para que nossos ouvintes consigam acompanhar de forma plena toda a nossa conversa. Claro que tem pessoas que já são familiarizadas com o tema, mas outras não tanto, né? Então, para botar todo mundo no mesmo nível, a gente começa com essa pergunta: o que é cibersegurança? Bom, cibersegurança é um termo utilizado para trabalhar elementos, ferramentas, métodos e técnicas para que a gente possa ficar seguro. A gente sabe muito bem que com o crescimento da internet, desde a Web 1 até a Web 3 agora, e com essa popularização e democratização, a gente vê que tem muitos ataques, né? Até mesmo porque a maioria das pessoas, até por conta das crises, a gente vê aí a pandemia, muita gente foi para a internet, né, fazer transações e tudo mais. Então, a gente acaba tendo que se proteger ali, né? Então, sim, a cibersegurança é para trabalhar essas questões técnicas, métodos que nós vamos falar aqui, que proteja cada vez mais. Sistemas, podem ser aplicativos, sistemas ou até mesmo algum tipo de método mesmo para poder proteger, sejam empresas, sejam pessoas físicas. Legal. E quais são os tipos de cibersegurança que existem, esses métodos? Olha, hoje nós temos diversos tipos aí, né? Nós temos, por exemplo, o mais conhecido, que são técnicas de firewall, né? Uhum. Que bloqueia, por exemplo, invasões de hackers, tentativas de pessoas que querem derrubar determinados sites ou, às vezes, até atrapalhar um tipo de venda num e-commerce. Então, esse firewall, ele acaba bloqueando. Então, se ele está desatualizado, ele já é um problema ali né, pro empresário. Então é interessante que sempre mantenha atualizado, até mesmo porque esses hackers, né, do mal aí, eles acabam sempre querendo atualizar, colocar coisas novas, sempre tem uma artimanha. No entanto, nós vimos aí com o lançamento do Pix, as pessoas já começaram a fazer, né, vamos pensar assim, trabalhar questões de malware, por exemplo, para as questões do Pix, né, para poder fazer transações ali fraudulentas e tudo mais. Nós temos a questão da engenharia social que é combatida aí a partir de uma conscientização. Então, pessoas da área jurídica, pessoas da área de tecnologia orientam muito com relação a esse golpe. O principal golpe é essa engenharia social que é o que muitas pessoas caem, né? Seja um e-mail, seja um phishing, a pessoa mandou lá um link, alguma coisa assim, para completar os dados. Então, sempre tem um storytelling por trás ali para que a pessoa caia, né? E é claro, o ser humano, de uma forma geral, ele é tentado por isso, levar uma vantagem, ganhar um benefício. Então, ele acaba muitas vezes caindo nessa, que é uma das principais. E enquanto tu falava agora, Fabiano, eu lembrei de um case do Boticário, que eles estavam fazendo uma campanha para um produto novo, um creme, uma linha específica que eles estavam lançando, e a campanha era você cadastrar o seu e-mail e você receberia de volta uma mensagem, um e-mail do Boticário com um código para retirar esse produto gratuito numa das lojas físicas deles. Só que como tu falou, com toda essa questão de segurança, de golpes, as pessoas recebiam esse endereço para cadastrar o seu e-mail via WhatsApp
e achavam que era golpe e acabavam não fazendo. Porque realmente aconteceu de pessoas mal intencionadas utilizarem dessa campanha para fins errados, né? Para realmente aplicar um golpe. Mas então é curioso como isso acaba prejudicando até uma campanha de uma empresa, né? Uma campanha de marketing, no caso do Boticário, que teve que remanejar ali e fazer as pessoas entenderem, não, tá certo, pode colocar os seus dados aí que tá tudo bem, não tem problema. Geralmente a engenharia social trabalha muito essa questão, né? Daquilo que já tem, eles tentam replicar ou atrapalhar mesmo campanhas, né? O tão conhecido ransomware, né? Que a gente recebe muito, é bem isso também. Então você vai lá, completa alguma coisa, você mascara um link que de fato é verdadeiro, né? E coloca alguma outra coisa direcionada para um site que é falso, né? E ali ele coleta, e o pior disso tudo é que ele pode criptografar. O ransomware, muitas das vezes, a gente viu vários ataques aí, né, de pessoas que conseguiam os dados, né, de grandes empresas e falaram assim, olha, agora eu quero receber em cripto. Agora eu quero receber, né, algo por isso, em troca desse banco de dados. Então, isso é muito perigoso. Isso pode vir, né, a gente fala assim, poxa, às vezes vem pela porta principal. Não, às vezes vem por um pendrive, por exemplo, de uma pessoa, de um funcionário, de um colaborador, né? Então, de um e-mail, né? Às vezes da própria rede social, a gente está ali, né, analisando, de repente, é um comercial, é um anúncio interessante, mas muitas das vezes a gente tem que entender se é verdadeiro mesmo ou não, como você mesmo disse. E, Fabiano, como que o nosso público aqui, a maioria é empreendedor, né? Então, eles devem estar pensando como que eu faço para saber se o meu aplicativo, se o meu site, se a minha empresa está segura e como eu proporciono essa segurança para os meus usuários. Perfeito, Cris. A gente sempre trabalha nessas consultorias e o empresário, o pequeno empresário é o que mais pergunta. Fala, Fabiano, como que eu sei que eu estou seguro aqui em termos de tecnologia? Né? Para o pequeno empresário, muitas das vezes ele não tem condições de contratar um CTO, um especialista de TI, de sistema de informação ali. Mas existem empresas especializadas para isso hoje, né, que trabalham com micro e pequenas empresas, e as médias e grandes hoje elas já têm incorporado nela, né, um time de TI, de proteção e de tudo mais, né, com servidores mais robustos. O interessante, questões básicas que a gente tem que ver, Cris. Por exemplo, se a gente vai oferecer um Wi-Fi no nosso estabelecimento, o próprio Wi-Fi que a gente está oferecendo, que é uma vantagem, um benefício para o nosso cliente, a gente tem que entender que esse Wi-Fi também pode ser uma porta de entrada para algum golpe. Então, a gente também tem que configurar muito bem essa porta do Wi-Fi, não deixar totalmente aberta, deixar com algumas travas. Outra questão também é a questão de a gente padronizar as questões dos nossos servidores, seja servidores de e-mail, seja servidor, né, que a gente tenha os nossos bancos de dados e tudo mais, e além disso, sempre atualizar os sistemas que nós temos, desde o sistema operacional, os sistemas que nós utilizamos, seja de contabilidade, de recursos humanos, de vendas, sempre está bem atualizado, né? Além do que nós falamos logo no início também do firewall, né? Que os ataques pela internet vêm constantemente. Tem uma pesquisa que de um report da parte de cibersegurança de uma empresa americana que fala que a cada site que sobe, né, novo, né, um site simples, talvez um template, ele já é atacado ali, né, nos primeiros segundos, primeiros 9 segundos, ele já é atacado. Seja por empresas, aí muitos ataques vêm da Ásia, vêm, né, ali da Índia, ali, então muitos, principalmente da China ali, então vem ataques né, e para quem já é da área já sabe, então como se defender e tudo mais, então ele já faz com uma certa proteção para que isso não seja uma porta de entrada e esteja criptografado, e conforme vai desenvolvendo ele
crie o problema lá dentro, né, da empresa. Sim. Então, sim, ter um servidor dedicado, um servidor, né, muita gente trabalha com servidores na nuvem, né, Oracle, IBM, tem a própria Amazon. Então, sim, trabalhar com servidores de confiança mesmo, e ainda mais quando as pessoas trabalham com dados, trabalham com questões de internet, vendas online e tudo mais. Acho que isso é muito importante. E sempre estar atualizando mesmo, sempre estar analisando, cuidado com a questão da comunicação também. Então, capacitar, se não capacitar, mas também conscientizar os colaboradores quanto à questão de comunicação. Então, hoje a comunicação mais utilizada é o WhatsApp, até mesmo para vendas. Então, o que recebe. Hoje, os principais hackers, eles conseguem enviar um documento para você e que passa por verdadeiro. Você clicando nesse documento, ele já criou um ransomware no seu celular. Sim. Quer dizer, ou seja, dali ele tem acesso à sua câmera, acesso ao seu microfone, ele pode gravar, ele pode ter acesso às senhas que você tem ali, e se isso está ligado à rede da sua empresa, ele tem acesso ao seu servidor também. E agora que a gente tem cada vez mais concreto, né, mais solidificado o regime de trabalho híbrido e o home office, como é que fica isso? O perigo aumenta? Aumenta de certa forma, porque a gente não tem o controle da rede, né? Justamente. O funcionário, ele pode trabalhar de um café, de uma outra cidade, pegar um Wi-Fi que esteja liberado por aí. Justamente, tem algumas empresas que usam muito do serviço de vocês, né? De criar um regimento, olha, você não... Né? Uma política mesmo. Sim. Que a pessoa tem que trabalhar, você vai... Então, qual que é a rede? Então, a rede tem que estar cadastrada também. Seja talvez até do próprio café, que seja uma rede segura, mas tem que estar cadastrada. Então, ele sabe por onde ele vai passar. Aquela máquina, geralmente, ela é traqueada, ou seja, ela é totalmente fechada. Sim. Então, não se aceita pendrive, talvez, não aceita qualquer outro tipo de dispositivo, ou talvez interligação com outras máquinas, e então ela já é configurada para isso, né? Então as grandes empresas agora na pandemia passada, eles fizeram isso. É um serviço caro, evidentemente, sim, né? Mas muitos queriam, né? Até mesmo porque tinha o isolamento social. Então, evidentemente que esse serviço tão caro é mais fácil de ser controlado num ambiente de trabalho assim, onde está todo mundo, o técnico, né, de segurança, por exemplo, sim, está ali. Então, muitas das startups começaram a trazer de volta, né? Então, muitos não estão mais home office, né, por conta disso, até mesmo por conta do controle, e é difícil também, eu posso estar controlando determinadas questões, mas eu posso estar recebendo e-mails normalmente que podem ser uma isca, né, para um golpe. Então, no meu e-mail corporativo mesmo, né, e isso aí, o servidor hoje de e-mail, ou a pessoa do TI, muitas das vezes ele não tem o controle. A gente está vendo muitos países europeus e Estados Unidos numa briga muito grande com aplicativos, né? E sobretudo o TikTok, principalmente. Justamente com essa alegação de espionagem de dados, de informações sigilosas, e a gente tem visto, então, diversos países, esses que estão travando essa disputa, não é nem recomendando, é solicitando que seus funcionários não utilizem aplicativos de redes sociais nos telefones corporativos, né? Então, que isso também, o próprio telefone celular acaba sendo uma porta de entrada, né? Sim, sim. Tem até startups aqui no Brasil que estão lançando concorrência, por exemplo, do próprio WhatsApp. A primeira startup brasileira de mensagem instantânea. Não sei se eu posso falar aqui. Pode, claro. É a Seime Business, inclusive é gaúcha. Tá? Eles lançaram para quê? Porque no WhatsApp, eles, né, no termo de uso mesmo ali, eles falam que eles vão usar esses dados, porque eles têm redes sociais, né? O próprio WhatsApp é do mesmo grupo do Meta. É bom aqui a gente frisar que as pessoas acham que Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim, todas as redes sociais,
eles oferecem um serviço de graça, mas não é de graça, né? Não. A gente está entregando as nossas informações ali para eles. Perfeito, não tem almoço grátis, né? Exato. Como diz o economista. Então, é bem isso mesmo, Cris. As pessoas vão utilizar do seu comportamento, daquilo, é só fazer um teste. Eu salvei um contato de uma pessoa e depois eu vou abrir ou o Facebook ou o Instagram, eu vou ver que essa pessoa, no mínimo, vai aparecer para mim como sugestão de amigos, se eu não tenho ele na minha rede social. Então, assim, isso já é interligado. Essa startup, ela trabalha muito essa questão. Além de trabalhar a inclusão social, digital, porque ela também transcreve texto, essas outras coisas, a SEIMI, ela trabalha essa questão de proteção. Então, por exemplo, como ela não tem uma rede social, ela não tem divulgação lá dentro, tal, mas ela é paga também para o ramo corporativo. Então, ela tem toda a questão criptografada de ponta a ponta mesmo, né? Então é uma coisa mais segura ali, né? E o legal é que não fica traqueado, não fica ligado ao número do telefone. Você vai usar no seu celular e tudo mais, mas fica ligado ao e-mail corporativo. Então o gestor, ele tem acesso a tudo lá. Uma vez que a pessoa saiu, era um bom vendedor, ele não leva os clientes ou o histórico daquilo, fica tudo por conta da empresa, né? O backup, que é feito, né, diariamente, aí, conforme o gestor quer programar. Então, assim, tem isso aí. Outro golpe também muito interessante, a gente falando bastante de tecnologia, de cripto, é na área de cripto também. Muita gente utilizando a própria hash ali, né, para poder falar assim, olha, às vezes a hash vem um dinheiro, mas esse dinheiro veio de algo ilícito, né? Essa criptomoeda veio de algo ilícito, de um mercado negro, alguma coisa assim. Então, tem uma startup que eu venho mentorando já há um bom tempo que é a Blockplines, que é americana. O fundador é filho de pessoas, né, de uma família que tem banco lá, que é a Ocean Bank. Ele montou a Blockplines, ele consegue analisar, é como se fosse o score do Serasa, né? Ele consegue analisar até 4 blocos para trás de onde veio essas criptos, por onde passou. Então, assim, aí a gente consegue mitigar um pouquinho o risco com relação à questão, tipo, pô, será que esse dinheiro pode até ser um dinheiro legal, tal, mas depois você vai ter que prestar conta disso porque veio de um lugar errado. Sim. E caso aconteça, caso a empresa sofreu um ataque, o que fazer nessa hora? Bom, eu gostava de brincar lá no curso de computação, que foi a minha primeira formação. Pegou um vírus aqui, a primeira coisa, desliga e tira todos os componentes, deixa tudo separado para não pegar nas outras coisas. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos assim, a gente tem que estancar isso, né? A gente entendeu que tem alguma coisa errada aqui no nosso sistema. Então a gente, de certa forma, entra com essa consultoria, essa auditoria em cima, para ver, encontrar onde foi que ele entrou, por onde ele entrou. E depois a gente faz todo o rastreamento. Então, assim, o empresário que tem esse tipo de problema, que identificou, poxa, parece que está tendo desvio, está tendo algum golpe aqui, roubaram as minhas informações, alguma coisa assim. Primeira coisa, se ele não tem, né, entrar em contato com um profissional da área de cibersegurança para poder auxiliá-lo nessa questão aí, porque por mais que a gente fala, pô, não, agora é só atualizar um antivírus, é só o firewall, tal, tudo bem, mas o vírus ou o golpe já está lá dentro da empresa. Então a gente tem que tomar cuidado, e ainda mais se ele for um ransomware, que já criptografou bastante coisa ali, já, né, tem isso como backup. Então a gente tem que traz um profissional para poder fazer ali, né, uma varredura ali, né, além do antivírus, de todo o sistema que já tem, também trabalhar, né, para poder fazer essa auditoria e trazer um laudo técnico. A gente geralmente traz um laudo técnico. Nós temos um menino muito bom lá na nossa aceleradora que chama Fernando, ele trabalhou muito tempo fora do país, né? Então ele traz um laudo técnico por níveis. Fala assim, olha, você só foi atingido nesse nível aqui, então não se preocupa agora para você se assegurar que é fazer isso e isso. Então ele já traz o que você tem que fazer. Isso num caso de uma invasão, num caso de uma coisa mais séria com o servidor. Mas o ideal é sempre trabalhar com a prevenção, né? A gente consegue tanto, como tu falou, pelas, digamos assim, um código de conduta, quanto
com tecnologias para bloquear esses ataques, né? Perfeito. Então, esse código de conduta, a questão dos sistemas, né? Seja o antivírus, seja o firewall, trabalhar as questões, por exemplo, periodicamente analisar as máquinas dos colaboradores, né? O que tem sido acessado ou não, né? Então, isso é muito interessante, tá? Os tipos de e-mails e tudo mais. Tem empresas como, por exemplo, trabalhei muito tempo no Sebrae, vinha mensagens para gente no nosso e-mail corporativo meio suspeito, então eles já bloqueavam e deixavam ali para que a gente pudesse analisar. Pô, não é suspeito não. Então assim, esse tipo de firewall ele já barra também. Então assim, depende do tipo também, né? Muita gente gosta de usar os gratuitos, né? Mas a gente tem que entender que os gratuitos são só uma degustação. Depois a gente tem que ter algo mais avançado para que a gente possa se proteger. E o mercado brasileiro de cibersegurança hoje, como está? O Brasil é tido nos relatórios mundiais como o país que é mais atacado, né? Principalmente pela facilidade do acesso à informação. As pessoas, né, começaram a usar muito também a internet e tudo mais, e o brasileiro ele sempre é mais assim eu ia dizer, pela criatividade do brasileiro também. Justamente, a criatividade ele sempre está disposto a testar coisas novas e tudo mais. Então assim, no Brasil a gente tem ali, vou pegar em números mundiais, a gente tem estimado para esse ano mais de $1 trilhão, né, de perdas ali que se espera com esses ataques no mundo inteiro, né? Boa parte no Brasil, porque o Brasil ele é bem vulnerável com relação a isso. As pessoas são muito da confiança. Aqui eu cheguei num bar, num restaurante, já liguei meu Wi-Fi ali, já conectei ali, ou eu cliquei, mirei ali no QR Code ali já para poder cadastrar uns dados básicos ali, né? Não precisa nem colocar CPF, RG, eu já tenho acesso, né, à internet. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O Brasil tem muito, nós sabemos que nessa pesquisa mesmo saiu que as empresas fecham ou porque elas são mal gerenciadas mesmo. Outro ponto é por conta dos ataques, dos golpes, e a outra é por conta do macroeconômico. Então notem que nos 3 principais problemas de empresas, os ataques cibernéticos apareceram. Coisas que, se a gente pegar pesquisas do Sebrae lá atrás, não tinha isso, né? Era falta de planejamento, né? Que é a primeira questão, né? Era a questão de macroeconomia, né? Como que estava a economia, se o governo está ajudando ou não, tal, como que está. E o segundo maior problema no Brasil é a questão de segurança na internet, segurança em sistemas. Isso que tu falou da Wi-Fi é bastante curioso mesmo, que é um hábito bem comum, né? Eu acho até que se criou ele na época onde que a internet ainda não estava tão assim nos dispositivos móveis, e também pela questão do custo, né, da assinatura. E acabou que depois começou a se ter Wi-Fi em mais lugares. Por exemplo, a gente não tem como não pensar em não ter um Wi-Fi em casa ou no trabalho, e acaba que o pacote de dados que a gente assina no celular a gente praticamente não usa, né? E eu tenho, por questão de segurança mesmo, eu não uso outras Wi-Fis, assim, tipo, vou num café. Ontem mesmo eu fui numa loja e daí eu tava com um problema ali para conseguir pagar, e não era falta de dinheiro, era falta de uso do cartão. Que fazia meses que eu não usava, eles por segurança bloquearam. E daí eu tinha que desbloquear pelo aplicativo. E daí o atendente me falou, conecta na Wi-Fi aqui da loja, porque acho que o teu 4G não tá muito bom. Daí eu falei, não, meu 4G tá bom, eu não quero conectar no Wi-Fi. Mas esse meu comportamento, ele não é muito comum, né? As pessoas geralmente aceitam, não vou gastar meu pacote, vou usar o Wi-Fi. E eu até brinco, não, eu vou usar o meu 4G, porque senão eu pago para não usar. Então, eu adotei essa política, assim, casa, trabalho, Wi-Fi, ok.
outro lugar uso o meu pacote de dados por questão de segurança, mas isso não é muito comum, né? Não, as pessoas elas acreditam bastante, né? Essa questão de confiança. Ah, não, é um segundinho ali que eu vou só usar o Wi-Fi e já desligo na hora, já bloqueei. Nesse segundinho você já deixou passar muita informação ali. Sim. A pessoa mal intencionada, ela já vai ali criptografar muita coisa, ela já vai colocar talvez o malware lá dentro do seu aplicativo, dentro do seu celular, e ali você pode ter certeza, vai virar um verdadeiro Big Brother, vai ficar te monitorando e fazendo, né? E tem muito disso, a gente não percebe, né? Mas tem muita gente que fala assim, não, para determinados celulares você não precisa usar antivírus, né? Outro ponto também que é interessante, além do antivírus, do firewall, é usar uma VPN também. Então tem muita gente, empresários mesmo, que fazem transações, às vezes pelo celular, mesmo com o seu pacote de dados e tudo mais, usam VPN. Então hoje é muito interessante, por quê? Porque ele te protege com relação à questão de IPs e com relação à localização. E o que a gente pode fazer, a gente, né, brasileiros como um todo, para mudar esse cenário, para a gente não estar mais entre os, digamos, os países menos confiáveis, menos seguros? Eu vejo que uma grande saída, eu venho da educação há 15 anos, eu sou docente, eu vejo que muito depende da conscientização, muito depende de uma educação nessa área. Assim como a gente tem uma certa deficiência na educação financeira, né, e tudo mais, nós também temos uma deficiência nessa questão de segurança. A gente acha que, não, montei, deu certo, ninguém invadiu até agora, né, ninguém fez algum golpe, quer dizer, aparentemente o site está normal, o meu e-commerce, e muitas das vezes ali já está, né, já tem ali um ransomware, já tem ali um problema ali, né, instalado, que conforme você vai crescendo vai aumentando o problema também. Então sim, é a conscientização, é a educação. Acho que não só tem crescido o número de empresas especializadas em cibersegurança, como também tem crescido conteúdos em relação a isso. Eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui, né, apresentando aos ouvintes essa questão de segurança também, que nada, né, nós não estamos seguros de tudo. Mesmo com todos essas questões antivírus, firewall, com todas as ferramentas necessárias, ainda a gente pode sofrer ataque, a gente tem um risco ali, né? Sim. É menor, mas a gente tem um risco. Então imagina quem não tem ou que está desatualizado. Perfeito. E agora, para a gente encerrar a nossa conversa, até para poder te liberar para ir para o evento, para a South Summit, né? Senão a gente fica aqui conversando o resto do dia. Quais são as tendências para esse setor de cibersegurança? Hoje tem crescido muito especialistas voltados para a área de fintech, né? Na área de bancarização, na área de crédito, de financiamento. Então se tem crescido muito. O problema é bem maior, né? Bem maior, então é algo muito nichado. A gente costuma falar assim, a gente tem que ser amplo em relação à cibersegurança, mas específico em alguma coisa. E essa especificidade de fintech, na área financeira, ela é muito, né? Até mesmo porque a gente já viu o que aconteceu com o Pix aí. Está vindo o mercado secundário, as criptomoedas e tudo mais. Isso de certa forma não tem como correr, a gente vai ter que de alguma forma colocar isso também no mercado econômico, que já, na verdade, ele já gira a economia, né? Mas uma economia talvez não tão regularizada ainda, né? Como o governo, né? Os governos que gostariam. Então, assim, eu acho que essa é uma tendência muito forte de trabalhar, né? Como disse também, frisando aqui, a Blockplice saiu de um banco e hoje ela oferece serviços para vários bancos, né? Analisando ali o score das criptomoedas que vêm de qualquer lugar do mundo, né? A parte de internet, quando nós falamos de internet, de segurança de e-commerce, de compra. Então essa questão de QAC, né, de analisar, aí entra a inteligência artificial. Então
E por trás disso entra a tecnologia blockchain. Então, no front, a inteligência artificial para analisar, né, documentos, analisar se aquela pessoa é mesmo ela, então se não está se passando por outro. Então, hoje existem ferramentas, né, de biometria facial que conseguem fazer um check-in, por exemplo, de um voo, tá? Só pelo reconhecimento facial. Eu não preciso nem passar por perto de uma câmera. Ele já fez o check-in, eu já estou liberado. Então, assim, essa questão, e no back, né, é trabalhar a questão de blockchain, porque a questão de blockchain hoje a gente consegue rastrear, a gente consegue criar uma transparência e aí fica muito mais seguro também para aqueles que estão, né, hoje a gente sabe que o governo já usa o blockchain para algumas questões de controle dos nossos documentos mesmo. Então, eu acho que essas são as tendências mais, né, para esses próximos anos agora. Perfeito, então a gente vai encerrando o nosso episódio. Quero te agradecer muito, Fabiano, por ter disposto esse tempinho para vir aqui conversar conosco, trazer essas informações, essa aula para os nossos ouvintes, para nós e para os nossos ouvintes, e abro espaço agora para tu deixar tuas considerações finais, dizer para o pessoal como faz para entrar em contato com você, com a Austin. Então, esse é o momento que a gente brinca que é o momento do jabá. O momento do jabá. Vamos lá. Então, quem precisar de falar conosco, nós temos as redes sociais, temos o nosso site, austinmove.com.br ou @austinmove, né? A Austin já cresceu, né? Ela, em menos de 2 anos ali, a gente tem a parte de investimentos agora, que é a Austin Invest, a parte de gestão e planejamento, que é a Austin Capital, a Austin Games, nós temos a Austin Digital, que é voltado para a transformação digital para médias e grandes empresas, e a Austin Invest, que é na área de blockchain, né? Além da Austin Move, que é a aceleradora, que é uma mini holding ali. Sim. Então, quem precisar, austinmove.com.br ou, né, encontrar a gente nas redes sociais, Fabiano Nagamatsu, né? Aí todo mundo pode me encontrar e aí a gente está disponível aí para servir. Perfeito, Fabiano. Quero deixar também aqui um convite já aberto para a participação de outros episódios. A gente pode encaixar todas essas facetas da Austin e a gente está aqui com espaço aberto para vocês. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por a companhia em mais um episódio. Até o próximo!